Bom, alegando crueldade, cientistas pedem o fim da primeira fazenda de polvo. Já ouvi falar de fazenda de peixe, fazenda de camarão, uma opção de fazenda, mas fazenda de polvo eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Por isso nós recorremos aqui a Micaela Andrade, que é bióloga, né, para conversar conosco. Micaela, muito obrigado aqui por sua gentileza. Muito obrigada pelo convite também para falar desse tema tão polêmico, né, hoje em dia. Agradeço muito. Agora, Micaela, por que é polêmico fazer uma fazenda de criação de polvos? Sim, essa é uma ótima pergunta. Na realidade, há poucos anos, assim, as pesquisas científicas estão cada vez mais mostrando que os polvos são organismos sencientes, animais sencientes, ou seja, eles têm experiências subjetivas e sentem o mundo através de sensações boas e ruins. Uma parte da senciência que é mais divulgada, né, na mídia, etc., é a capacidade de sentir dor. E aí, essa nova empresa multinacional, né, de frutos do mar, e aí entraria polvo, né, eles estão tentando essa licença para cultivo em larga escala de polvo, ela seria problemática por diversas situações, né. Uma das entrevistas que eles deram online, porque não existe ainda um documento formal, né, com as medidas técnicas e éticas dessa empresa, mas eles falavam que os polvos eles vão ficar em conjunto dentro de cativeiro, né, dessa indústria, e a gente sabe que a grande maioria massiva dos polvos são animais solitários, e viver junto, né, causa um estresse muito grande, e até, em alguns casos, os animais podem até serem canibais, né, uns com os outros. Além disso, se o animal ficar altamente estressado, ele também pode cometer automutilação, né, em si mesmo. Uma outra questão muito importante, né, que vem sendo aí abordada desde do boom do Oscar, né, meu professor Polvo, é a respeito da capacidade de inteligência desses animais, né. Como eles são altamente inteligentes, ficar em um ambiente estéril, né, em cativeiro, é bastante preocupante no sentido de bem-estar, né? Então, além de não poderem ficar juntos em tanques, essa empresa deveria, então, tomar bastante atenção para a questão de enriquecimento ambiental, que, nesse caso, né, em larga escala, seria bem caro, né? Além disso, os animais que vivem aprisionados... Oi? Deixa eu te perguntar. Às vezes a gente elege certos animais como os grandes assassinos. Eu me lembro do filme Orca, a baleia assassina. Eu me lembro do Moby Dick, que também era uma outra baleia bandida que derrubava os navios. E eu me lembro, não é? Não sei se vocês já viram. O Júlio Verne tem um livro chamado 20.000 Léguas Submarinas. Viram o filme? Aparece um grande polvo e agarra o submarino. Então, quer dizer, a gente acaba elegendo alguns animais como se eles fossem bandidos da natureza, quando, na verdade, eles são animais como outro qualquer. A literatura, a ficção, obviamente. Né? E parece que para nós é o seguinte, se esses animais sofrerem, se eles forem maltratados, eles estão mal mesmo, o problema é deles. Exato, essa visão, assim, até por questões de filme, né, e divulgação, pode prejudicar, sim, certos animais, mas hoje em dia a gente está vendo que os polvos, particularmente, estão sendo divulgados de uma maneira benéfica, assim, no sentido de capacidades cognitivas, inteligência. Então, muitas pessoas estão começando a se questionar mesmo. Poxa, uma fazenda de polvos, será que é ético, né? Consegue lidar com essas questões de bem-estar? Lembrando que não só a fazenda de polvos, né, precisa lidar e se questionar com as questões de bem-estar. Qualquer tipo de aprisionamento, né, de animais para pecuária ou qualquer outro tipo de indústria, né? É necessário se fazer esses questionamentos com base no conhecimento científico de quem são os animais, existe a capacidade de sofrimento, como a gente consegue pensar em medidas para amenizar, né, essas questões de bem-estar negativo em cativeiro. E a ciência do bem-estar em si, ela é bastante nova, né? Então, eu acho que a fazenda de polvos, a gente está pensando em uma fazenda de polvos antes de ter um conhecimento robusto a respeito do bem-estar e da ciência de polvos, a gente está meio que atropelando a ordem natural das coisas, né? Precisamos primeiro de conhecimento científico para depois a gente começar a pensar se é correto ou não, né? Uma fazenda de polvos.
Oswaldo Moreno. Boa tarde, doutora. Bom dia, doutora. Só uma dúvida. É verdade que o polvo tem 3 corações? Na realidade, as pessoas, elas estão divulgando isso e também da questão dos cérebros, né? Mas eles são subdivididos, né? Eles são subdivididos. Os cérebros falam, tem 8 cérebros, mas não. Tem um central, né? E 60% dos neurônios, por exemplo, ficam nos braços. Eles têm uma configuração anatômica bem diferente, né, da nossa. Mas não tem 3 corações, não. Tem 3 corações, mas eles estão interligados. Ah, tá. Pois é, olha, eu preciso imaginar. A única coisa que eu lembro de 3 corações é a Terra quando nasceu o Pelé, não é isso ou não? Ana. Agora, tem uma história também que a Ana quer contar. Ana, qual é a história lá da Copa do Mundo e o povo? Eu lembrei do povo Paul, lembra-se da Copa do Mundo de 2010? Sim. Né? Ele mostrava o vencedor do jogo, não é isso ou não? Isso. Ele é inteligente mesmo. Na realidade, hoje em dia nós sabemos bastante, assim, comparado com antigamente, né, a respeito da capacidade de aprendizagem desses animais, né? Eles são capazes de aprendizagens complexas, então acredito que essa questão da Copa aí dele acertar tinha um pouco a ver com algum treino, né, prévio e sorte, né, de ter acertado. Eu vou comprar um polvo desse e vou levar lá pro estádio do Corinthians. E domesticar ele. Toda vez que o Corinthians jogar, ele vai lá e aponta a vitória. Aliás, quem deve estar bastante satisfeito com isso é essa agência de apostas agora na internet. Agora, tem uma questão interessantíssima, entre tantas outras, que você comentou conosco, Micaela, que é o seguinte: é o bom trato aos animais que servem de alimento. Me lembro que no passado, as galinhas eram colocadas numa gaiolinha pequenininha, lembram disso ou não? E elas não podiam nem se mexer. E ainda cortava a parte de cima do bico da galinha. Quer dizer, submetia o animal a um sofrimento. Hoje, elas ficam soltas dentro de determinado espaço. Né? E outros animais também. Ou seja, da gente ter respeito por esse tipo de animal. Seja ele uma galinha e seja um polvo, como você está explicando para a gente. Mesmo porque o polvo faz parte da culinária de vários países. A gente está falando aí desse caso, na Espanha. Quem é que já experimentou aquele polvo cocido em sua tinta? Você experimentou isso ou não? Não experimentei. Ou, por exemplo, você vai num restaurante japonês, eles perguntam quem é que coloca polvo aí, na verdade, Ana? Ele faz parte da culinária de vários países, na verdade. Então, acho que o mínimo que a gente tem que ter é respeito por esses animais e não submetê-los a qualquer tipo de sofrimento, seja qual for. É isso? Exatamente. E assim, quanto mais nós estudamos, né, cientificamente falando, mais nós encontramos evidências. No passado saiu um trabalho com mais de 300 evidências científicas a respeito da possibilidade, né, e da capacidade de senciência nesses animais, o que sugere que eles realmente sentem dor, sofrem, então a gente precisa realmente tomar cuidado com algumas decisões, né, de manejo desses bichos, dos polvos. Micaela, muito obrigado por sua gentileza. Obrigada a você, uma boa semana. Muito obrigado. Micaela Andrade é bióloga e ela é doutoranda, né, em evolução das espécies. Uma pessoa que tem conhecimento científico de uma maneira simples, didática, para a gente poder entender.